Fala galera, estou aqui de volta no mesmo dia. Só para dar uma adiantada aqui também nesse segundo vídeo. Até porque essa parte aqui ela vai ser um pouco mais simples, ela não vai depender tanto da lib de arcade, mas mais da organização. Aqui a gente já fez, né, a classe de player. O que, que eu vou fazer? Eu vou criar pelo menos a estrutura base do que vão ser as entidades do meu jogo e o que vão ser os componentes. A maior parte das coisas que eu vou fazer de comportamento, coisas do tipo, eu vou usar componentes, tá ligado? Para fazer isso. Então, todos os modificadores de gravidade, de outras coisas, por exemplo, texturas e tudo mais, eles serão, na verdade, componentes e não vão estar acoplados à classe do player. O player ele vai ser mais uma entidade que vai gerenciar os componentes, mas ele não vai aplicar de fato o comportamento deles. Né? Então, vamos lá. Aqui é a minha classe principal, ela vai ficar dessa forma. Vou tirar isso daqui por enquanto. Eu vou criar aqui já aqui dentro de Cave Miner é, uma pasta chamada core objects e eu vou chamar o primeiro objeto aqui de entity.py. Eu vou criar uma classe chamada iEntity, ela vai ser uma classe abstrata, né? E eu vou precisar importar aqui também um abstract method. Com isso, eu quero ter um def, que eu vou ter aqui na entity? Eu vou ter um ID, que vai ser um UUID por padrão, eu vou ter um name, que vai ser um string, eu vou ter um component, mas eu não vou colocar isso aqui agora por enquanto, né? Nós teremos aqui def update, vai receber um delta time, float, não vai retornar nada. Aqui, e nós teremos também um def draw, seguindo aquele mesmo padrão. Aqui ele não vai receber nada de parâmetro, none, beleza. Isso aqui é a estrutura básica, todas as minhas entidades elas precisam respeitar essa interface aqui. Ao mesmo tempo, eu quero ter, além de nome e ID name, eu quero ter um position, que eu vou chamar aqui de. Eu vou colocar uma. Cadê meu T, meu Deus? Aqui, uma tupla float. E um transform. Também vai ser uma tupla, por enquanto, de. Só que aqui vai ser int e int. Beleza? Rotation, outras coisas, por enquanto eu não quero. Show. E aqui eu vou criar um outro objeto que ele se chama component.py, que ele também vai ser uma classe abstrata, então from abc, import abc e abstract method. Falando nisso, eu coloquei aqui, não coloquei. Tem que colocar aqui abstract method e abstract method, ou seja, todo mundo que tiver aqui sendo filho de iEntity precisa implementar esses caras aqui. Então, aqui vai ser a mesma coisa, vai ser iComponent, vai ser um ABC. Aí aqui eles vão ter também um update e um draw. Eles vão ter um name, pode ser name aqui, também eles vão ter o seu ID, tá? E o que mais? Um parent entity, que ele não me deixa. Isso daqui é para... Tá. Não vou colocar esse parent, que senão a gente vai ter problema de import circular. Mas por enquanto, beleza. Update e draw é tudo que a gente precisa. Show. E aqui eu vou falar que nós temos o components, que vai ser uma lista de iComponent. Beleza? Aqui ele tá chorando. Find module. Cave Miner, Core. Tá. Vou chamar aqui também uma boa. Interfaces. Vou chamar de Object. Beleza, acho que agora ele para de reclamar, né? For interfaces. Object. Component. Import iComponent.
For interface object component by component. Criar aqui um init.py. Eu vou fazer from component import iComponent. Pronto, parou de chorar. Beleza? Pronto, a gente faz desse jeito, iComponent. Beleza, show. iComponent, o iComponent aqui, tá bom. Aí agora, components, também eu quero ter uma outra abstrata aqui que vai ser def add component. Então a gente vai receber um component do tipo iComponent, iCombig não, iComponent, não vai retornar nada. E um outro que vai ser def get component self. Aqui eu vou receber um generic que ele vai ser do tipo iComponent. E a gente vai receber self e aí a gente vai receber um component type. Component type que vai ser do tipo type t. E a gente vai retornar t. Ou não, caso não exista, né? Basicamente o que a gente está falando aqui é que a gente vai esperar que o cara ele mande um tipo de componente aqui. Então, o nome de uma classe, por exemplo. E se a gente encontrar, a gente vai retornar a classe que ele está pedindo. Senão vai ser none. Aí, beleza. Perfeito. Perfeito. Ok. Aí agora, o que nós vamos fazer? Vamos criar o nosso player. Na verdade, antes disso aqui, uma classe abstrata. O add component, já vamos definir ele aqui como self components.append component. Já criar aqui um não. Vamos fazer assim mesmo, e a gente faz o seguinte: abstract. Aí aqui fora de interfaces, a gente coloca aqui core, aí objects. Vamos chamar essa pasta aqui de engine. Aí aqui dentro de engine a gente coloca objects. Aí aqui a gente cria entity.py. A gente cria a classe chamada entity, que ela é do tipo identity. Aí aqui sim a gente define o def, init, self, name, string. None, a gente coloca self component, sendo o início de uma lista, é do tipo iComponent. Self.id, a gente já define como UUID. UUID v4. Self.name é igual a name. Eu acho que é isso que a gente precisa por enquanto. Não, a gente também tem o self.position, que vai ser... eu vou chamar ele aqui, na verdade. Eu vou criar aqui uma class vector2. A gente vai fazer um 2D, então vai ser só o 2. A gente vai chamar de named tuple. Para a gente poder chamar isso aqui de x. Eu vou passar aqui um t. Vai ser int or float. E y t. Perfeito. Aí, a gente transforma isso daqui num vector2 do tipo float e esse daqui é um vector2 do tipo int. Perfeito.
Aí aqui é a mesma coisa, a gente vai definir o vector, aqui vai ser do tipo... Precisa redefinir isso daqui, né? Position, meu Deus. Mas o position vai ser do tipo vector2. E a gente sabe que vai ser do tipo esse 0 e y0. Mas a gente pode definir ele por padrão como 0 e 0. Se bem que não posso porque eu estou definindo ali tudo. Então aqui x vai ser igual a 0 e y vai ser igual a 0. The position é um vector de float. Vou colocar aqui só para melhor visualizar. E self.transform, aí sim vai ser um vector 2 de int. 0, 0. Aqui se a gente colocar float, ele vai reclamar porque a gente está esperando que seja de inteiros. Isso aí. Perfeito. Ok? Aí aqui agora a gente vai definir por padrão um add component, self component do tipo iComponent, que não vai retornar nada, mas a gente vai basicamente fazer components.append component. Beleza? E aí, ele está reclamando aqui, provavelmente porque a gente não está usando override aqui. Isso aí. Ele já fez aqui automaticamente. Para ter feito, deixa eu conferir aqui que ele fez, que eu nem vi que eu apertei tab. Get component do tipo iComponent, pass type e tal. Is instance, component type, return, mas é isso aqui exatamente. E o nosso update também precisa ter override, obrigado. Delta time floats, a gente passa por cada componente, a gente atualiza o componente mandando, e a mesma coisa aqui for components in self component. A gente também dá um component.draw caso a gente precise desenhar algum componente. Component, né? For component draw. Perfeito. Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui é que a gente vai passar por... a gente vai adicionar cada componente na lista de componentes deles aqui. Vai um método aqui utilitário para a gente conseguir achar um componente. Às vezes, os componentes precisam de outros componentes, então a gente consegue fazer dessa forma. E aqui a gente vai passar só no loop de atualização e de desenho de cada um deles, tá? Isso daqui é uma base, né? Então, para isso aqui já está meio que já feito, sem a gente ter que reimplementar. E vamos fazer a mesma coisa aqui para o component. Tem class component, do tipo iComponent. Component, ele só tem init, self, name, string, a gente não retorna nada. E ele só tem a id, que é do tipo v4. E self.name, que vai ser igual a name, se eu não me engano é só isso, né? Que nós temos aqui no componente. Beleza. E aqui a gente dá um override def.draw. Aqui a gente não vai ter nada, porque aqui só vai ser draw e update mesmo. Aqui a gente não vai precisar reimplementar nada. A menos que vai ser legal depois se a gente conseguir começar a fazer alguns componentes de debug. Aí a gente já meio que já pré-desenha isso aqui. Aí todos os componentes vão ter. Mas por enquanto não é o caso. Então vamos seguir dessa forma, tá? Aí, beleza, nós temos os componentes, nós temos as entidades aqui. Vamos criar o nosso player e ver se a gente para no mesmo lugar onde a gente estava já antes. Como aqui é um objeto, aqui já ainda está chamando de engine, vamos chamar aqui de primitives. Não, primitives, como que eu posso chamar isso daqui? Eu chamo aqui de objects. Por enquanto eu vou deixar dentro de objects, tá? Depois a gente pensa em algo melhor. Vamos chamar aqui de components. Aí aqui em components a gente pode criar um componente de texture, que ele basicamente vai ser
texture component do tipo iComponent, def init self, a gente chama aqui texture path, a gente fala que é do tipo pathlib aqui, que não vai retornar nada. Vamos chamar aqui super init. Para tirar aqui. Super init. Opa, é component não, a gente vai chamar esse daqui, vai ser um component, né? Perfeito. Agora sim a gente consegue chamar aqui, passando só o name. Se quiser aqui a gente chama de name, mas vamos chamar isso aqui de texture component, né? O usuário não precisa passar. A gente, beleza, perfeito. Aqui a gente já chama override. E draw e pass. Aí aqui nesse component, a única coisa que a gente vai fazer é basicamente, bom, nós temos já o path da textura aqui. A gente não precisa nem mandar salvar aqui, a gente pode chamar só um arcade self.sprite é igual a arcade. Importar arcade fica mais fácil, né? Load texture. Aí a gente passa aqui o texture path. Perfeito. E a gente chama aqui sprite, vai ser igual a arcade.sprite, que a gente passa aqui o self.texture aqui para dentro, né? Com isso, a única coisa que a gente precisa fazer agora é fazer o arcade.drawSprite, passando self.sprite. Mas aqui, nós gostaríamos de desenhar o sprite na posição de onde a entidade usuário está, a entidade player está, né? Nós não queremos que ele seja desenhado num lugar que não esteja seguindo a classe do usuário, né? E como que a gente pode fazer isso? Aqui, fora o texture path, vamos receber também aqui um entity, a gente chama de iEntity. Perfeito. E aqui a gente chama de self.entity. Entity. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. Self.sprite.centerx, a gente chama de self.entity.position.x e self.sprite.centery é igual a self.entity.position.y. Dessa forma, quando a gente desenhar o sprite, ele já vai estar na posição do usuário. Beleza? Com isso, a gente já consegue, né? Então, agora, o que falta a gente fazer? Aqui vamos criar uma pasta aqui, chamada game, onde a gente vai ter também objects. Aqui eu vou chamar, na verdade, de entities. E aqui a gente vai ter um player.py, que vai ser aquela classe player, que vai ser do tipo entity. Não, tá, pô. Ser do tipo engine.objects.entity import entity. Cave miner engine objects entity. Ele não tá encontrando direito. Init.py. A gente faz from component import component e from entity import entity. A gente exporta aqui um all component e entity. Perfeito. Pronto, já parou de chorar aqui. E o nosso player ele vai ser init self
Aqui a gente não precisa receber nada, dá um momento, a gente só dá um super em init, passando o name como player mesmo. E aí, vamos adicionar os componentes aqui. Então vamos criar aqui, ó, texture component, ser do tipo texture component. Que aí o que, que ele espera? Ele espera um entity, que nesse caso vai ser self. E ele espera uma texture path, que aí vai ser path. E a gente passa aqui o caminho do nosso idle. Eu já vou chamar aqui de game assets. Eu vou jogar aqui dentro. E vou chamar isso aqui de player. Aí, agora a gente já recebe aqui Cave Miner. Depois a gente faz um jeito melhor aqui. Game assets player.png. Show? Aí com isso a gente chama um self.addComponent, coloca texture component. E aqui a gente define, a gente vai ter que dar um override de novo, né? Aí def update, self delta time sendo um float, não retorna nada. Aqui, vamos chamar aqui, como ele até autocompletou, vamos chamar o update mandando delta time para a gente chamar aquele behavior padrão que a gente tinha já definido na classe entity sem acabar substituindo ele lá, né? Então, se a gente não fizer isso, os componentes eles nunca vão ser atualizados porque o loop aqui que vai atualizando os componentes ele está na classe entity, né? E aqui a gente vai adicionar outras coisas no update, mas a gente também quer que continue com esse mesmo behavior. Então vamos manter aqui. Show? Com isso, se eu não estou enganado, já é para a gente ter voltado naquele último passo onde a gente conseguia renderizar o player no meio da tela. Então vamos lá. Aqui nós vamos criar aqui o player de novo, né? Então self.player é igual a player. Beleza? Aqui Viner Game Entities Player Player. Aqui nós vamos dar um self.player.position que vai ser um vector 2, né? De 1200 de x sendo 1280 dividido por 2 e o y 720 dividido por 2. Só para ele aparecer exatamente no mesmo lugar dele. E a partir desse momento, como a gente já está chamando player draw e player update, é para o nosso carinha aparecer no meio da tela. Então, vamos lá? Tcharam, ele está aí. E agora a gente tem uma forma muito mais acoplada ali de conseguir organizar o nosso código e fazer ele ser mais escalável, né? Então, colocar diversos outros comportamentos sem crescer muito. Olha só que legal. Aqui em player, se a gente remover esse componente aqui, ó, se a gente tirar e tentar rodar de novo, a nossa sprite aqui, nossa texture já não funciona mais porque o nosso player não está com componente de textura. Tá? Então a gente vai usar a mesma lógica para criar movimentação, para criar ataques, criar uso de skills e tudo mais. Beleza? Mas aí a gente faz num próximo vídeo. Muito obrigado de novo quem me acompanhou até aqui. Um forte abraço e falou!